Quando a gente ouve a palavra vício, normalmente pensa em droga pesada, uma pessoa totalmente fora de controle. Mas deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você consegue ficar uma semana sem algo que você faz todos os dias? Porque talvez o vício não seja o que a gente imagina. E afinal, o que é o vício de verdade? O vício é quando algo que te dá prazer começa a mandar em você. É quando algo começa a parar de ser uma escolha e se torna uma necessidade. Aristóteles dizia que a virtude está no equilíbrio, nem excesso e nem falta. E o vício é justamente o excesso. E ele não começa grande, ele começa pequeno, inofensivo, quase que justificável. É só hoje, é só pra relaxar, eu paro quando eu quiser. E quase sempre a gente acredita nisso. O prazer é o problema? Não, o prazer não é o vilão. Epicuro defendia o prazer como algo natural da vida, mas ele falava de um prazer tranquilo, que não gera sofrimento depois. O vício é diferente. Ele cria um ciclo. Você se sente mal, procura algo que alivie, sente prazer, depois vem a culpa, depois o desconforto de novo, e você repete. Ou seja, o vício começa a resolver um problema que ele mesmo está criando. Como o ciclo funciona na prática? Sêneca dizia que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então você está ansioso, frustrado, entediado, e ao invés de você lidar com isso, você anestesia. Epiteto falava que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. O vício elimina esse espaço. Você nem pensa, você só faz. E quando percebe, já aconteceu. Quando falamos de vícios, nada melhor que falar sobre exemplos reais. O cigarro é um exemplo clássico. Ele cria uma pequena ansiedade química e depois vem o alívio. A pessoa sente que o cigarro acalma, mas na verdade ele está só aliviando a própria abstinência. Platão falava sobre a alma dividida, razão e desejo. O fumante sabe que faz mal, mas o desejo sempre parece mais urgente que a razão. Já o álcool começa social, só para relaxar, só no fim de semana. Mas quando você começa a precisar beber para se sentir bem, ou para conseguir conversar, ou para esquecer um problema, aí já deixou de ser só lazer. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente. O vício é quando você começa a terceirizar esse poder. As redes sociais. Esse é o mais invisível. Você pega o celular sem perceber, abre o aplicativo, rola o feed e fecha. E nem sabe por que abriu. Nietzsche falava sobre a vontade de afirmar quem somos. Hoje a gente faz isso com curtidas. O problema não é usar. O problema é precisar usar para se sentir validado. A grande e famosa dopamina. Aqui entra na parte biológica, meu amigo. Dopamina é um neurotransmissor ligado à motivação. Ela não é ruim. O problema é quando você treina o seu cérebro a só responder a estímulos muito rápidos e intensos. Aí a vida normal, estudar, trabalhar, conversar, começa a parecer sem graça. E você precisa de algo mais forte, mais rápido, mais imediato. Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas é corrompido. Talvez o vício não seja maldade, talvez seja fuga. Ninguém acorda querendo se destruir. E de verdade eu acredito que as pessoas só querem parar de sentir algo que dói. Ansiedade, frustração, solidão, vazio. O vício vira anestesia, mas a anestesia constante vira dependência. E como diabos que eu faço pra quebrar o ciclo? Não é sobre força bruta. Eu diria que é mais sobre consciência. Perceber o momento entre o impulso e a ação. Criar esse espaço de novo. Aristóteles falaria de criar novos hábitos. Os estoicos falariam de suportar o desconforto. Nietzsche falaria de superar a si mesmo. Mas de forma simples, você precisa aprender a sentir desconforto sem correr dele. Porque toda vez que você foge, você reforça o ciclo. Vício não é falta de caráter, é excesso de fuga. E talvez liberdade não seja nunca sentir vontade, mas sentir e ainda assim escolher diferente. Se você percebe que algo já está te controlando, isso não significa que você é fraco. Significa que você está consciente. E consciência é o primeiro passo para recuperar o controle. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você tá de parabéns. Você acabou de ouvir um viciado em cigarro e viciado em joguinho de computador falar um monte de baboseira sobre vícios.
Mas se for levar em consideração, nem tudo que eu falei é baboseira. Talvez muitas das coisas que eu falei não sejam baboseiras. São coisas que eu tô tentando melhorar em mim mesmo. Esse vídeo aqui foi uma espécie de teste. Esse canal eu vou abordar alguns assuntos, apresentar algumas coisas e falar algumas experiências de vida pessoais com relação a tudo. Enfim, no mais é isso daí. Eu espero que tenham gostado de ouvir tudo que eu falei. E eu espero que tenha chegado em uma boa hora. Em um bom momento que possa ajudar alguém, pelo menos. Enfim, no mais é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Falou, seus cuiudos.